Alô? Aqui, não ponha a mão depois que você bate, não, senão não adianta nada. Mas ele fica... Tem que bater e tirar. Tá certo? Então vou deixar. Bate para valer. Isso, é assim. Para isso é que é o gongo. Ela acha que não sente bem com o som. Não é? Gente, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de maio de 2011, domingo. O verbete é 1937, 10 páginas, 45 logias e 17 máximos. O tema, inteligência financeira proexogênica. A especialidade é proexologia. Quem fez é um expert, que é o professor Hernandes, que está aqui, assessorado pela Miriam, vocês já viram, né? De modo que ele está aí firme hoje. Cuidado com ele, porque senão ele responde com uma anedota violenta em cima de vocês. Definologia. A inteligência financeira proexogênica é a capacidade de a consim homem ou mulher aplicar as funções cognitivas, o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, visando a aquisição, conservação e multiplicação dos recursos financeiros voltados à consecução da programação existencial, pessoal e grupal. O holopensene pessoal cosmoético quanto à interconsciencialidade. O inumerismo enquanto megatrafar limitador da inteligência financeira. O orçamento pessoal fundamental à administração proéxica. Os gráficos da economia pessoal ressaltando os pontos vulneráveis. A reserva econômica estratégica visando o complexo. Os clubes cosmoéticos de investimento viabilizadores da consecução proexológica. A evitação da parapsicose pós-dessomática provocada pelo materialismo cego. O drible aos desvios de proex patrocinado pelos assediadores através de propostas fabulosas de remuneração. Os cursos intermissivos, elucidando a importância da autonomia financeira. Eu li apenas uma parte. A fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, na argumentologia tem uma série de considerações com listagem. Pilares, 10 pilares fundamentais ou saberes integrantes da inteligência financeira da consim proexista envolvidos nas inter-relações comerciais. Na tabelologia, 11 perfis de consins com os respectivos valores conscienciais e o mater pensenis decorrentes do grau de maturidade financeira proexogênica pessoal. Nos extremos, tem 2 extremos de perfis conscienciais relacionados, oniômano e conscienciólogo. Na Reurbex, tem 13 áreas de atuação humana e respectivos comércios espúrios, foco das reurbanizações extrafísicas, visando a promoção da saúde social com base na interconvivialidade lúcida. Na autoproexogenia, tem 10 exemplos de práticas financeiras antiproexogênicas a serem evitadas pela consciência lúcida. Na proexogenia, nós temos 10 práticas financeiras cosmoéticas tarísticas. No patrimônio, nós temos o patrimônio consciencial, componente da inteligência financeira proexogênica, que fundamenta-se pelo menos 6 tipos de capitais, que eles são descritos em ordem crescente. No contraste, tem 2 exemplos contrastantes
demonstrativo do nível da inteligência evolutiva, enquanto variável fundamental na aplicação do capital intraconsciencial. Eu acho que aqui vocês têm tudo sobre finanças, sobre economia, sobre a situação, tudo. São muitas variáveis e tudo com um exemplo. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 exemplos entre os 15. Com Sim Large, dardanologia, planejamento milimétrico, poupança existencial e tesaurização. Agora, nós temos aí a frase enfática que está perfeitíssima. Essa eu não vou falar com a Rosa, porque ele me falou que ela ajudou. A inteligência financeira proexogênica explicita o grau de holomaturidade quanto ao posicionamento ante as satisfações dos desejos instintivos e as ações max-fraternas interassistenciais. Você está consciente da importância da maturidade financeira na gestão da programação existencial? Você é responsável com as finanças ou vive no vermelho? Qual percentual das reservas econômicas pessoais você aplica em favor das outras consciências? Agora, a filmografia tem 3 fontes, a bibliografia específica tem 55 fontes e a webgrafia específica tem 7 fontes. Esse verbete com essas 10 páginas está um verdadeiro mini tratado da história. Agora, questionamento. Na tertúlia sobre reinclusão grupo kármica, o senhor alertou sobre a importância de não desistir do outro. Já tive situações de sentir enorme pressão de consciências que tentaram impedir-me de fazer esclarecimento a uma amiga. Durante muitos meses aguentei o assédio, pois achava ser importante a ajuda que ele estava prestando. Ela me procurava incessantemente para pedir conselhos e eu dava a minha opinião fazendo uso do que aprendera na conscienciologia, já que ela tem conhecimento porque frequentou alguns cursos. Gerou-se um ciclo vicioso de vitimização. Acabei me afastando, alegando que também estava com problemas e que por isso não estava em condições de ajudá-la. De que maneira podemos saber quanto se tem competência para ajudar e conseguir bancar o desassédio? Olha, o problema todo aí é o seguinte, a gente vai até o limite que você não se acumplicia. Parece que aí no caso você procedeu direito. Agora o problema todo é a pessoa ver quando é que ela, em vez de ajudar, ela está ou ficando tudo do mesmo jeito ou piorando tudo. De modo que é isso que a gente tem que olhar, é ver a racionalidade da nossa assistência. Agora outro. Por motivo de necessidade de meus pais, estes vieram morar comigo temporariamente. Já estão há 1 ano e 4 meses, embora verbalizem diariamente detestar por ser distante do burburinho urbano. E, além disso, porque sou a chata consciencióloga com 4 gatos. São confusos, imaturos e sofrem muitos problemas com minhas irmãs e sobrinhos, que têm problemas de comportamento, bipolaridade, drogas, má utilização do dinheiro, compulsão. Um amigo muito querido, professor do IPC, em projeção verificou que em uma das paredes do quarto que meus pais dormem, existe um portal em que transita uma consciência que manipula todas as pessoas envolvidas, levando e trazendo influências, capturando minha mãe durante o sono. Peço orientação e ajuda ao professor sobre o que fazer. Tenho me observado, não tendo vontade de voltar para casa e sinto a barreira no quarto que meus pais ficam. Gostaria de ajudá-lo. Olha, o ideal seria o seguinte, cada um deve viver no lugar onde está ou arranjar outras casas. Se o negócio está ruim, muda. Vende o imóvel e compra outro. Passa para outro menor, uma coisa mais adaptada. Agora, ó, eles não devem ficar no lugar que eles não estão satisfeitos. É bom arranjar um lugar para eles. Arranja, às vezes, eles vão se sentir melhor. Agora aqui, os adeptos de religiões, ao continuar da mesma maneira após a dessoma, irão adquirir o conhecimento sobre energia, veículos de manifestação, etc. Não, a maioria continua na demagogia religiosa. Existe processo de judeus que têm milênios, são comunidades inteiras,
que mantém o mesmo modo de pensar. Isso não muda-se, não. É a pessoa que tem que mudar, e geralmente a mudança é feita aqui na vida humana. Há alguma maneira de solicitar a influência da Rose Garden ou algum evoluciólogo para inspirar a presidente Dilma, ou até mesmo alguns congressistas ambientalistas, a vetarem de alguma maneira esse novo Código Florestal que irá ser votado, visto que ele protege amplamente os grandes desmatadores? Olha, os amparadores fazem força para ajudar, mas você sabe, esse povo tudo tem blindagem. É difícil chegar para inspirar. Todo dirigente do povo, todo governante, tem um amparador de função extrafísica. Mas a maioria não deixa entrar nada de nenhuma informação ou inspiração. Isso é que é o difícil. Agora, o problema é pôr a boca no trombone e escrever contra isso. É uma vergonha esse código aí, até o momento. É muita gente contra. Outro, como saber se o parapsiquismo adquirido em uma vida não pode ser prejudicial na infância ou adolescência da próxima vida? É lógico. Se tem assediador, é lógico que tem. A maioria está nisso. Qual é o problema? Faz parte da vida. Pergunto isso, pois há um documentário com o nome de Psyche Kids, que mostra o sofrimento de algumas crianças paranormais que ainda não entendem o processo. Sim, que ela já vem assediada de vidas anteriores. O processo todo é ter lucidez. Outro, de que maneira a alimentação pode afetar os outros veículos de manifestação da consciência? Ou não há relação direta entre os dois elementos? Eu sinto que a minha alimentação é ruim, com muita besteira, até engordei. E isso, de alguma forma, afetou meus pensamentos pessoais. Escuta, tudo que diz respeito ao soma influi nos outros veículos de manifestação. Se uma pessoa come demais, ela fica com bulimia, aquilo dá alteração na sua emoção. Isso mexe no psicossoma. Agora, as energias, às vezes, vão para o espaço também. A pessoa fica toda alterada. É lógico que, numa condição dessa, às vezes cai o nível de lucidez da pessoa. Então, isso afeta o mental soma. Qualquer veículo de manifestação pode influir nos demais. Agora, o que influi melhor é quando o mental soma fica mais lúcido para influir nos outros veículos. De modo que, cuidado, o peixe morre pela boca. Faça uma dietética pessoal, expressiva, séria, profunda, abrangente. Olha bem sua dieta. Isso às vezes é importante. Outra coisa, vê se você pode andar na esteira aeróbica, arranja uma. Outro, ontem o senhor falou para ver se o ex-namorado é assediador. Como saber se a pessoa intrafísica é assediadora? É só conviver com ela um pouquinho. Me mostra aí, de um dia para outro, eu sou capaz de falar se uma pessoa tem muito assédio ou não. Agora, se deixar que eu faça um arco voltaico, eu vejo em 5 minutos. Cada um faz o que pode. Eu queria dizer para vocês que a IEC está pedindo ajuda para o projeto Aleia dos Gênios da Humanidade. O projeto Aleia dos Gênios da Humanidade está precisando de doações para dar seguimento ao empreendimento. Se você quiser contribuir, por favor, entre em contato com o Rafael ou o Renato pelo telefone da IEC, 4521 02 1411. 452102 1411. Eu queria mostrar para vocês aqui uma foto da sala da verbetografia. Então, só nessa foto aqui, tem 14 laptops. O povo agora está usando laptop, seriamente. Está bonita a sala lá. E olha que aqui não está cheio. Se estiver cheio, ainda teria mais gente lá. Lá cabe mais ou menos uns 20 laptops, com as 20 pessoas folgadas. De modo que isso mostra que a coisa está caminhando. Essa sala, gente, é a sala que a gente fazia tertúlia, que é o Salão Verde, e que agora virou sala mesmo de aula. Lá não tem mais comida, eu já aviso para vocês. O café da manhã é feito mesmo no refeitório lá, no restaurante. E agora eu entrego a vocês o professor Hernandes para o que deve é.
Vamos ver o que sai aqui hoje. Hernande, aqui, a Vivian, lá do ar. Eu senti assim, não sei se você não quis dar esse tom mais específico do empreendedorismo aqui, mas eu senti a ausência do empreendedorismo um pouco mais enfático para dar como uma alternativa dentro dessa inteligência aí que você está colocando financeira para a exogênica. Eu queria sugerir também na sindromologia a síndrome do empregado, onde a pessoa não consegue identificar uma outra alternativa de fonte de receita, a não ser via o emprego direto, né? Então, ele não consegue se identificar como empreendedor, com possibilidade de você ter outras alternativas de fonte também. Então, mais assim, nesse sentido, para observar, porque eu vi que na masculinologia e na feminologia você colocou, né, a empreendedora, o empreendedor. Assim, se tem algum aspecto específico, você não tem enfatizado isso no verbete mais especificamente. Não, eu sou favorável ao empreendedorismo e eu acho que o empreendedorismo ele é fundamental dentro da questão da ProEx. Mas não é só através do empreendedorismo que você vai chegar a executar a sua ProEx e aplicar os recursos financeiros voltados à ProEx. Então, eu acho que é importante, talvez é bom ressaltar mais em algum espaço, mas a questão do empreendedorismo tem um outro foco, que é aquele de você sair da própria dependência do Estado. Certo? Então, para mim, o conscienciólogo ele está muito mais para assistir a sociedade do que ser assistido por ela. Então, acho que o empreendedorismo ele tem mais esse foco. Mas você não observa, por exemplo, aqui casos específicos, né, de empreendedores aqui que estão ajudando, auxiliando a manutenção de outras pessoas aqui na Cognópolis, como um exemplo de ajudar o grupo também nesse sentido? Isso daí é parte toda fundamental dentro da questão da assistência. Depois nós vamos ver aqui que não existe, né, uma assistência gratuita dentro do mito. Existe assistência patrocinada. E esse patrocínio vem de tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. E a pessoa jurídica, o que é importante disso é que é um criador de empregos e tem uma relação intersocial muito grande. Uma pessoa que tem uma empresa, ela não tem uma relação mais interna, ela tem que ter uma relação externa de interdependência. Isso daí é fundamental. Então, talvez eu procurar aqui, vou dar uma olhada, procurar ver se a gente pode ressaltar mais isso. E a segunda observação sua foi sobre... A sindromologia, colocar a síndrome do empregado. Isso. Dentro daqui da síndrome do empregado, tem que ver de que forma a gente chega, né, vai descrever a questão da síndrome, porque tem muita gente que tem dificuldade mesmo da questão da autonomia financeira. Tem muita gente que tem uma capacidade profissional muito grande, mas ela tem uma dificuldade na relação, certo, com a parte de finanças. E também tem uma coisa, tem pessoas que têm uma dedicação, ela não quer se preocupar com a administração daquilo. Ela quer produzir naquilo que ela tem capacidade. Então, não quer dizer que a pessoa ser apenas um funcionário, ou se ela for empregado, que ela está dentro de uma síndrome, certo? Porque a síndrome é voltada mais para a questão mesmo da patologia, certo? São sinais e sintomas de algumas doenças. E a gente tem que ter um cuidado para a gente também não taxar isso. Agora, eu coloco aqui, dentro da questão do binômio, né, que é a questão da insegurança e o funcionalismo público, que aí é onde pega um pouco mais. Não quer dizer que o funcionário público, ele simplesmente seja 100% inseguro, mas a grande maioria procura um emprego estável. Esse emprego estável, onde ele não corre o risco de ser demitido, certo? É que leva muita gente a fazer isso. Então, eu acho que dentro dessa questão que você está colocando, a gente dá uma ênfase maior naquela pessoa que quer ter uma dependência, certo, do Estado. Sim. Certo? Do que, propriamente, uma pessoa que ela vá prestar serviço. E a tendência hoje, dentro do mercado, são as terceirizações de alguns serviços. Então, a relação de empreendedores é muito grande. Então, antigamente, a empresa ela abarcava todas as variáveis de produção. Hoje, ela está partindo mais para a terceirização, onde você tem relações empresariais e está permitindo que pessoas tenham empresas pequenas prestadoras de serviços. Sim. Então, tem que tomar um cuidado muito grande na hora de colocar, porque para você não focar isso dentro só de um aspecto patológico. Não, claro. Tá bem? Mas a gente vai dar uma revisada aqui. Tá bom. Obrigado. Beleza, obrigada.
Parece que todo mundo é milionário, né? Tá, todo mundo cheio da Não grana. está falando nada. Professor Hernandes, aqui na letra B, queria perguntar em relação ao Stroiner. O professor Valdo sempre fala do Stroiner, que é aquela pessoa que desperdiça, gasta demais. Essa palavra eu não conheço, já pesquisei, mas eu queria adicionar no estrangeirismo aqui. Stroiner, que é a pessoa que gasta demais. É o perdulário. Então, está colocado, mas se você achar que o termo aí é mais adequado, a gente pode até modificar, mas foi colocado aqui a questão do perdulário. Nós temos dois lados, certo? São dois extremos. É o mesquinho, que é aquele que não gasta nada, certo? E também não interage, certo? Que é o miserê. E o outro aspecto, que é o perdulário, que tem um desperdício muito grande. Todos dois comprometem a programação existencial. A questão da pessoa perdulária, que gasta excessivamente, sem gastar com foco, certo? Com um objetivo maior, certo? Tanto da ProEx pessoal quanto da ProEx grupal, está igual àquele também que só faz guardar dentro de um processo de interprisão material. Então, são os extremos que são patológicos. Coisa que eu queria saber em relação a gente tem cheques especiais, toda uma legislação que favorece que o banco cobre juros abusivos. Como é que o senhor vê essa situação? Assim, vale a pena entrar na justiça ou isso não é situação para você cobrar, às vezes, um processo que você também tem responsabilidade, né? Você, às vezes, pega um empréstimo, se endivida, se enrola todo e depois... seria cosmoético você cobrar esse dinheiro ou esses juros abusivos? Olha, é o seguinte, o cheque especial e o cartão de crédito, ele foi criado dentro do capitalismo para favorecer a pessoa a ter facilidade para gastar. Então, não é pensado, de alguma forma, para a pessoa chegar ali e ter cuidado. Se fosse para ter cuidado, a maior parte das pessoas tem um endividamento muito grande. Mas a pessoa que sabe usar o cartão de crédito e sabe usar o cheque especial, ela simplesmente aproveita os benefícios desses dois instrumentos. Então, eles, sabendo utilizar, ele vai se aproveitar. Agora, para cobrar juros abusivos, então, na hora que você coloca um dinheiro no banco, você não chega a ganhar 1%. Mas na hora que o seu cheque está descoberto, ele vai te cobrar aí 10% de juros do cheque especial. Quanto mais o dinheiro está disponível e maior o risco para o emprestador, os juros é mais alto. É por isso que existe uma relação direta entre o risco e a taxa de juros. Quanto maior é o risco, maior é a taxa de juros. Para a pessoa que faz investimento, quanto maior é o risco daquele investimento, também ela pode ganhar mais. Então, essa relação risco-taxa de juros existe. E não é só as instituições bancárias que cobram juros extorsivos. Tem pessoas físicas que emprestam dinheiro a juros extorsivos e é ilegal, porque ela não tem todo o apoio, certo? E todo o aparato legal do próprio Estado, que são os agiotas. Aproveita a situação, quer dizer, se uma pessoa não tem mais o cheque especial, o cartão de crédito já está sujo na praça, a tendência dela é não ter crédito nenhum. E ela ser inadimplente. Mesmo assim, ainda acha pessoas para estar emprestando a ela 5%, e já chegou situações de eu ver dentro do trabalho nosso até a 15%. E isso daí é para você simplesmente, quer dizer, pegar e acabar mesmo com a própria pessoa. Mas o maior problema daí é que não existe uma legislação em cima disso, existe também aí uma impunidade muito grande. Agora, quem é o maior culpado aí na história? É aquela pessoa que não quer se educar financeiramente para aquilo. Então, ela é vulnerável dentro da fissura emocional que ela tem. Então, como se sabe disso, até hoje existe a psicoeconomia, a neuroeconomia, que é para estudar
as fragilidades emocionais para levar a pessoa ao consumismo. Isso é a base do capitalismo. Aqui em parafatologia, na 4ª linha, você fala 1, 2, 3, 4, assédio de função. Você pode falar um pouquinho como é que atua o assédio de função em relação à vida financeira? Bom, a questão financeira, ela é o calcanhar de Aquiles, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, uma empresa, o maior foco dela para você organizar a empresa ou desestruturar a empresa está no financeiro. É no financeiro contábil. São duas partes que você pode muito bem ter um problema. O maior assédio que se tem aí em relação à parte do dinheiro é porque o dinheiro, ele é uma vacina contra a frustração. Então, não existe aquela questão do dinheiro, do poder, certo? Então, o poder nada mais é do que possibilitar uma pessoa não ser frustrada. Todos os desejos que ela tem, através do poder e do dinheiro, ela vai chegar e vai adquirir. Então, a base está na pessoa não saber administrar as frustrações dela. Então, na hora que você está trabalhando, certo, dentro de uma empresa, o setor mais visado, o setor mais assediado é aquele onde envolve a parte financeira. Tanto isso dentro da esfera governamental, quanto também dentro da empresa normal, privada. Certo? Então, você tem amparo de função, na hora que você prima aí pela questão cosmoética, mas também tem aí o assédio de função, aonde você vai chegar e vai ter uma relação comercial e daqui a pouco chega aquelas propostas escabrosas. E você não, dentro de uma determinada empresa, onde você não tem uma autonomia, você seja um funcionário, existe a própria pressão dos seus colegas, que é para fazer uma rede ali onde todos possam ser beneficiados. Então, muitas vezes, você tem uma pressão interna para você ceder. Por que é que você vai ser diferente se o mercado é assim? Então, isso aí é o discurso geral. Isso é que você tem que tomar um cuidado muito grande. Ou você prima por aquilo dali, e você precisa também saber lidar com essa pressão. Aqui no A, tá ligado? Na fatologia, na página 33, de baixo para cima, finalzinho da 3ª linha. Você pode falar um pouco desse imposto de renda respeitado pela Consim Cosmoética, mesmo que a gente saiba que nesse país os tributos, inclusive imposto de renda, é uma coisa enlouquecedora. O imposto de renda respeitado pela Consim Cosmoética, é isso? Me fala um pouco sobre respeitar o imposto de renda. O ainda mais que eu soube que eu vou ter que pagar, ele está renda. Ah, tá bom. Nós acabamos de pagar agora, né? Em abril. Como é que a gente respeita esses tributos que no Brasil, todo mundo já sabe, é o país que mais tem tributos. Olha, a gente paga tudo. Meu pai foi comerciante, na época que ele era comerciante, as taxas de imposto não eram tão elevadas. Sim. E também já existia todo o esquema de sonegação. A sonegação, ela não é simplesmente por causa de taxa de juros extorsiva, nem nada disso, nem tampouco da ausência do Estado dentro das obrigações dele. Isso aqui é uma questão que é íncita, certo, dentro do processo da ética pessoal. Porque a questão toda do imposto de renda, o imposto de renda, a utilização dele seria para fazer o quê? Para prestar os serviços sociais. Então, seria o Estado para fazer aquela distribuição. Então, todo mundo que ganha uma determinada quantidade, seja uma empresa ou seja uma pessoa individual, ela, através dos impostos, vai colaborar com isso. O Estado ausente disso tudo, não dando a educação, não dando a segurança e não dando a saúde, que são os 3 serviços básicos, isso é um problema do Estado, isso é um problema dos políticos e eles que respondam por isso. Dentro da questão dos seus princípios, da sua cosmoética, você deve fazer a sua parte.
Agora, claro que eu tenho empresa e eu sei quanto é que isso pesa e quanto é que existe a pressão para que você trabalhe nessa situação. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito grande e que você, pelo menos, tenha certo os seus princípios e saber trabalhar com aquilo dali. É muito difícil, a linha tênue, certo? Agora, a partir do momento em que você entrar no empreendedorismo e esses impostos e as condições te imporem, você simplesmente ferir os seus princípios, é preferível que você venha a ser um empregado, tá certo? Do que você se submeta a essas condições, porque as consequências para isso, você simplesmente vai estar retroalimentando uma condição patológica. Isso é a minha visão. Tá, muito obrigada. Na página 31, fatologia, da segunda linha Página, de cima para baixo. Página 31? Desculpa, Não. 33. Estou sem 33. 33. Fatologia, segunda linha de cima para baixo. O planejamento econômico PROEXIS. E depois, na quarta linha, eu queria que você fizesse um paralelo, exemplificar, com as planilhas financeiras proexogênicas. Bom, Um é o planejamento e o outro é planilha. Você pode esclarecer um e o outro? Isso. A primeira coisa é o seguinte, para a pessoa fazer um planejamento econômico PROEX, a primeira coisa que ela precisa fazer não é o planejamento econômico, é saber qual é a PROEX dela. Certo? Exatamente isso, porque é o seguinte, se você chega dentro da sua PROEX individual, ou você identifica o seu trabalho individual dentro de um próprio grupo, aí você vai dizer, a minha colaboração é essa daqui. Então, toda essa colaboração na vida intrafísica tem um custo. Aí você vai fazer um planejamento para você atingir aquela sua meta, certo? Então, na hora que uma pessoa chega e diz, olha, eu identifiquei que o Amigos da Enciclopédia, fazendo a propaganda do trabalho aí do seu marido, eu vou colaborar, certo? Eu preciso de colaborar. Qual é a minha disponibilidade financeira de cotas para o Amigo da Enciclopédia? E dentro do orçamento, dentro do planejamento financeiro pessoal, ela inserir isso daí. Isso é um exemplo prático. Só que ela precisa de reconhecer a questão da própria PROEX dela. Então, antes dela fazer um planejamento financeiro, passar na PEX e fazer lá para pelo menos de saber direcionar. Certo? Agora, existe, eu já falei por loja, né, que eu tenho um princípio PROEX, que é que, na dúvida, assista. Certo? A planilha é o seguinte, o planejamento financeiro, a primeira coisa, você tem ali a PROEX, aí você vai fazer o seu planejamento. E dentro desse planejamento tem que ter ali as suas planilhas financeiras. Primeira coisa que você tem que atender às suas necessidades de sobrevivência. Ninguém executa uma PROEX sem sobrevivência pessoal, tá certo? Então é por isso até que na hora que a pessoa vai se mudar para Foz, ela vai se mudar para cá sem emprego. Não, ela precisa de chegar e ganhar alguma coisa, porque senão a PROEX dela é ajudar que os outros desenvolvam altruísmo para poder ajudar ela. Certo? Porque eu cheguei agora, eu não sei, é esse problema que tem, principalmente aqui no Brasil, os fundos de pensão que são fundados pelos funcionários e o que o governo está de olho nesses fundos de pensão, que sempre sai alguma reportagem. E no Brasil nós temos um dos maiores fundos de pensão do mundo, pelo que saiu, que é a Previ do Banco Brasil. O que o senhor poderia clarear isso aí? A pergunta da Flávia Guzzi aqui foi sobre o assédio de função. Então, esses fundos de pensão hoje estão mexendo aí em bilhões. Certo? Então, aí é onde está o olho dos grandes assediadores. É a menina dos olhos até do próprio governo, que é por onde você pode chegar e minar alguma fonte financeira para você patrocinar o que você quiser. Hoje a gente sabe que a previdência governamental ela tem um déficit muito grande e pode chegar ao que se chegou na Europa, e vai ter que se fazer uma reforma muito grande na Previdência.
Aí a gente tem a opção da previdência complementar ou a previdência privada. Também se tem que tomar um cuidado, principalmente quem trabalha em estatal, justamente com esses fundos todos. E eu tive, em São Paulo, fazendo investimento em flat, certo? Que eu passei 6 meses para adquirir um flat, e na época o flat estava dando uma rentabilidade de 1,7% de investimento. Você não encontrava um negócio desse. Aí fizeram toda aquela propaganda de flat, eu fui um dos primeiros a chegar lá e a comprar. Aí lançaram 10 mil flats, só que ele não falava a quantidade que estava sendo lançada. São Paulo está tudo diluído, na hora que saiu, estava dando 0,2%. Então, foi tudo plantado para trazer um negócio desse. E um dos grandes compradores desses flats que perdeu dinheiro foi o fundo de pensões. Inclusive, eu estou falando disso que eu faço parte, eu sou aposentado do Banco do Brasil. Os investimentos de perda de dinheiro dos fundos de pensão, a gente sabe que, eu não sei quem conhece aqui, a Costa do Sauípe, eu já estive lá, aquilo lá não é para nós brasileiros, aquilo é para estrangeiro com muito dinheiro. E a gente sabe que aquilo dá um prejuízo imenso. E também falaram em vender, que tinha um grupo estrangeiro querendo comprar, e não se vende. É um negócio assim assustador, e o governo realmente, que o senhor falou aí, está de olho nisso, porque tem muito dinheiro. Eu só te pergunto uma coisa, alguém desse pessoal que fez uma aplicação dessa com perda de dinheiro foi preso? Não foi. Foi. Certo? E não foi por quê? Porque ele não está sozinho. E não é uma questão de incompetência, é uma questão de quadrilha. Aí é diferente. Obrigado. Hernandes, uma das questões da economia é que economizar sem dinheiro é fácil, né? Até certo ponto. O problema é economizar com dinheiro, né? Quer dizer, a pessoa começa a ganhar dinheiro e ela vai ter que estudar as prioridades, os impulsos e a relação dela com o mercado. Eu queria que você comentasse essa questão na educação da criança e do adolescente, tá? Porque eu vejo assim que muitas das pessoas que aprendem a mexer com dinheiro foram aquelas que receberam uma boa educação financeira e o pai dava uma mesada, cobrava, se sobrou, se não sobrou, quer dizer, já botava a criança ou adolescente a mexer com o dinheiro e não deixar a criança sem dinheiro, né, para não ter problemas com o dinheiro. Então, eu queria que você comentasse isso. Na minha opinião, o Brasil está muito longe disso. Também não é só o Brasil, não, né? Tem muitos países assim. E a gente sabe, né, de diversos países que saíram do subdesenvolvimento aplicando em educação. Não tem como um país sair de subdesenvolvimento sem investir em educação. Mas a educação financeira no país, ela precisa de vir numa etapa seguinte, que é a educação básica fundamental, que a gente ainda não tem. Então, nós precisamos de uma educação fundamental. Acabar com essa fábrica de diplomas, que é o Brasil, certo? Que está cheio. Também a ausência do Estado em relação à educação, a remuneração melhor do professor, quer dizer, um professor mal remunerado, um professor estressado, certo? Um professor que adoece precocemente. Então, hoje, nós estamos vendo a fuga das pessoas que não querem mais ser professores. Até teve uma reportagem no Jornal Nacional mostrando que os professores estão desistindo da profissão. Então, a procura para a profissão do professor está reduzindo, porque não existem condições de trabalho e muito menos remuneração. E a exigência é muito grande. Se você vai trabalhar ainda para o governo, onde é a maior massa, certo? Você ainda corre risco dentro de sala de aula. Então, foi até discutido aqui, né, debatido algumas questões até de política educacional no país, daquele negócio da não reprovação e tudo isso, até o Lost se posicionou, pessoas que são especialistas em educação. Agora, eu acho que isso daqui até foge um pouquinho o nosso foco, mas o objetivo maior e o foco é você trazer educação fundamental, para depois você começar a trazer uma educação, certo, financeira. O maior incentivo hoje que se tem para a pessoa procurar uma profissão é aquela que vai te dar rentabilidade, certo? É menor esforço com maior rentabilidade. Agora, só essa questão da mesada, qual que é a idade que você acha indicado o pai começar a dar uma mesada para o filho
E se você é favorável a essa questão da mesada? Eu comecei com a minha filha agora, com os 14 anos, certo? Eu também estava esperando o momento que ela pudesse ter um pouco de compreensão para fazer aquilo. Mas se você começa mais ou menos numa idade aí dos 12 anos, claro que você vai estudando muito ali o filho que você tem, o nível de maturidade que a pessoa tem para aquilo. E também não vai começar a dar total liberdade, você vai dosando e depois vai aumentando. Agora, o que eu acho mais importante é o seguinte, não é o momento de você só introduzir, qual é o momento de você chegar e cortar, para deixar que ela se vire e tenha a autonomia dela. Aí é onde o coração de pai e de mãe pesa mais alto. Ao invés de entrar mental somática, certo? A gente vai estar ajudando filhos aí com 40 anos, 50 anos de idade, que é outro erro. Então, saber quando começar e saber quando terminar. Isso daí precisa a pessoa de ter sangue de barata para poder fazer. Sangue de barata para não sair caro, né? O sangue de barata ainda pode ser caro. Aproveitando a fala anterior, pode falar sobre os cursos intermissivos, elucidando aqui a importância da autonomia financeira, ou seja, como isso pode influenciar no... A questão do curso intermissivo é o seguinte, você vê até no binômio que foi colocado aí, que é a questão da autonomia financeira e liberdade de expressão. Uma das coisas que também foi trabalhada recentemente aqui, não estou lembrado qual foi o verbete que foi apresentado aqui, certo? Mas a dificuldade, principalmente aqui na América Latina, de liberdade de expressão. Como é que você vai ter liberdade de expressão para fazer uma heterocrítica, certo? Nua e crua, se você é dependente financeiro daquela fonte que você está criticando. Então, aí é onde entra a questão sua, de você poder fazer isso sem você ser retalhado. Então, a partir do momento em que você tem o seu ganho financeiro, você está centrado ali, você vai procurar fazer aquela transparência, mas não no sentido de chegar e de ferir, certo? De atacar, mas aquilo que você não pode ficar calado dentro da questão das próprias patologias que você vê. E muitas vezes a gente se cala porque a gente é dependente daquilo. Então, existe o pacto, certo? Antiproéxico nesse jeito. Então, uma das coisas sérias que é trabalhada em curso intermissivo não é a total autonomia e independência, é a interdependência, certo? Então, a partir do momento em que eu vou aqui mesmo, tendo uma empresa, sendo empresário, eu vou prestar serviço. E eu também estou dentro de uma relação de mercado. Eu tenho que saber direitinho trabalhar com esse tipo de liberdade. Então, a partir do momento em que meu espaço é para poder vender serviço para um cliente, e eu chego aqui dentro de uma aula de conscienciologia, desço certo sarrafo, faço aquela crítica, e eu sou um prestador de serviço para aquele, então eu vou fazer uma consultoria administrativa para Souza Cruz. Então eu não tenho aí autoridade moral de meter pau naquele produto, que eu vou lá para fazer uma consultoria, para ele poder melhorar até as próprias vendas dele, e equilibrar o próprio meio interno. Tá certo? Então, para mim, a questão do curso intermissivo relacionado a isso é para a pessoa começar a trabalhar com a transparência de ideias. Hernani, então, isso também incluiria, por exemplo, não trabalhar em determinadas empresas por causa das práticas anticosmoéticas, ou, por exemplo, você vê dentro da empresa algo anticosmoético dentro de roubo de dinheiro, falta de transparência, e aí abandonar o trabalho por causa disso, isso também entraria dentro do que você está falando? Isso daí é a parte fundamental, mas isso está mais ligado à questão do discernimento da pessoa, tá certo? Porque, voltando de novo à pergunta aqui que a Flávia fez, onde está o assédio disso tudo? Então, muitas vezes, para você chegar e acabar com a própria proex da pessoa, você cria uma dependência para aquilo dali, certo? Então, se você tem uma dependência financeira, então você fica calado. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande para chegar e poder falar alguma coisa, porque senão ela vai perder aquela boca. Eu tive aqui até uma pessoa que foi da Conscienciologia que me procurou fazendo uma crítica muito grande a um instituto. Na época o instituto produzia livros, porque o livro da pessoa não foi aprovado. Aí a pessoa me trouxe o livro. Só que eu conheci o histórico da pessoa. A pessoa era fiscal da Receita Federal.
certo? E a pessoa estava falando ali na transparência, na questão da cosmoética. Aí eu cheguei e disse, olha, mas eu não vejo aqui uma crítica que você faça ao seu próprio trabalho. Ele disse, mas eu não posso fazer crítica ao próprio trabalho, porque senão eu posso muito bem ser perseguido pelos próprios colegas. Eu digo, você já refletiu se isso aí não é o motivo porque não foi aprovado, para não deixar você vulnerável ao assédio? Agora, existe uma expressão de redundância fonética, que é o pacto tático tácito. Caladinho. Isso tem. Agora aqui, desde os meus 18 anos de trabalho, em 1982, casei e tive que parar, pois meu ex-marido não permitia. O casamento durante 11 anos, fiquei com 2 filhos pequenos para cuidar. Hoje tenho comércio e também trabalho de secretário. Não gosto de nenhum deles. Os filhos estão formados, mas a idade chegou e as oportunidades acabaram. Como não tem reserva financeira, não posso simplesmente deixar tudo e tentar outros ares. Isso tem me consumido demais. Há muito tempo trato de depressão e agora, estudando conscienciologia, posso ver que tem algo mais. O que devo e posso fazer para acalmar meus pensamentos? Poxa, aí é que é difícil, né? Que esses negócios lá atrás, né? Então a gente vê aí a pressão. Boa previsão. Porque quantas mulheres aí no início do relacionamento, né, que achou a tampa da panela, né? Certo? Porque não existe frigideira, todo acha que tem tampa, né? Então achou a tampa da panela dela e aí vai simplesmente viver para o maridinho e para criar os filhos. Depois, aí vai ter aquele acordo de separação. E ela vai ficar como? Na rua da amargura. Então, é por isso que, dentro da questão toda financeira, mesmo dentro de um casal, você tem que ver a individualidade financeira dos dois e aquilo que tem a responsabilidade conjunta dos dois. Lá dentro de casa, comigo aqui com a Miriam, e até a Fernanda está incluso agora. Nós temos uma parte financeira que a gente paga as despesas, depois nós temos um salário dentro do salário, aqui que é de competência dela, aquilo que é meu e aquilo que é da Fernanda. Mas a tendência daquele aluno é fazer aquela conta prolabore. Isso é um prolabore. Prolabore da dupla. Tá certo. Aí cada um tem autonomia, mas dentro daquilo dali. É o salário dentro do salário, é como se fosse mesmo. Agora aqui outra para você. Pergunta ao verbetógrafo. Em Elencologia, página 34, segunda linha, poderia ampliar o conceito de consim laranja e de consim mula? Consim laranja. Consim laranja é aquela consim que é utilizada, certo, para assumir com seu CPF, seu RG, uma empresa que esconde os verdadeiros donos. Então, pega-se documento de pessoas ignorantes, que são ex-empregados ou funcionários da própria empresa, é aberto uma empresa com conivência do próprio banco, que o banco sabe, certo, aqui dali, com conivência até da própria contabilidade que produz tudo isso, simplesmente para a pessoa fazer sonegação de imposto ou fazer qualquer coisa, e na hora que for punido não é o CPF dela, é aquilo que está na pessoa. Isso é a consim laranja. A consim mula é aquela que é utilizada para fazer transporte de contrabando. Certo? Então, são pessoas que estão aqui no Paraguai e são contratadas para pegar mercadoria de contrabando e levar para outro canto. Vai aqui outro. Gostaria que o professor Hernandes esclarecesse na sinonimologia, página 32, o último item, desapego financeiro lúcido. Desapego financeiro lúcido. A questão toda aqui está dentro da questão do Marx Fraternismo. Então, isso aqui já teve até polêmica em torno de curso, né? A gente falando o seguinte, quanto que você poderia dispor para você tratar da sua própria saúde? Você está com uma doença que você precisa de vender um imóvel que você tem, um único imóvel para você chegar e sobreviver. Então a pessoa chega e gasta aquilo dali porque é a própria sobrevivência dela. Ela faz também isso em relação a um filho. Mas quanto é que ela consegue fazer de desprendimento em relação ao outro? Isso vai sair daí. Quanto mais se distancia dela, menor o esforço de desapego ela tem para poder chegar e estar fazendo.
Então, a partir do momento em que a gente chega e tem uma noção da própria programação grupal, da PROEX grupal, a gente começa a abrir mão de algumas coisas nossas em relação ao outro. Então, dentro do processo de assistência, a gente vai saindo do egoísmo para o altruísmo. Também não dá para a pessoa passar para o extremo de só tratar do outro esquecendo dela. Existe o equilíbrio. Então, é mais ou menos por aí. Aqui, um exemplo prático disso. Quantas pessoas têm roupa que não usa mais, mas ela tem dificuldade de doar? Isso é um extremo. Quer dizer, se aquilo que você tem, um bem, que não é mais útil para você, por que é que você não doa para alguma pessoa que vai fazer utilidade daquilo? Já tive vi dessomar vários cachorros devido à idade e outros fatores. Quando eu dessomar, vou poder revê-los? Como seria o processo e como eles seriam encontrados? Olha, o processo todo da minha vida que eu já vi é o seguinte: eu já vi cachorro de outras pessoas que morreram, que estavam junto. Eu sempre conto aquela história que causou um rebuliço danado em New York. Eu fui ver uma família, que a família queria que eu atendesse uma série de pessoas, arranjou até um quarto dentro daquele apartamento, daqueles tipo quarteirão que tem no Central Park. Então, eu fui atender o povo lá dentro. Então, eu atendi ali umas 8 pessoas, mais ou menos, uma por uma, com calma, mexi com energia, vi o que podia, olha a psicosfera, arco voltaico na casa que precisava. No fim, veio a dona de casa. Na hora que ela foi entrando, entraram 3 cachorros com ela. Aí eu converso com ela, explico tudo e falo assim: pois é, os seus cachorros são muito bonitos. Agora, o que eu acho mais bonito é esse. E dei as características de um dos cachorros. Eu disse: não, mas aqui só tem 2, doutor. Você está falando que tem 3? Não tem o outro. Esse outro... Uai, mas eu estou vendo, está aí um cachorro. O cachorro tinha dessomado. Estava na casa. E era a paixão dela. Agora, aquilo deu um rebuliço, ela começou a chorar sem parar. Foi preciso eu chamar o marido, aquela coisa toda. E porque eu descrevi, não sabia de nada, e descrevi o cachorro direitinho. E ele era diferente dos outros 2. Então, agora, outra coisa. Havia uma moça, lá em Belo Horizonte, que fazia até roteiro de novela para televisão. Ela trabalhava como roteirista, enredo para televisão, os scripts, aquela coisa toda. E ela tinha um processo de efeito físico muito forte. De vez em quando aparecia, por exemplo, assim, como se fosse um sinal, às vezes na testa, outra hora no nariz. A pele mudava e aparecia o sinal. Do jeito que é que tem os processos de demografia. Agora, o que se passa? Todos os cachorros que ela tinha trabalhado durante a vida continuavam na casa dela. Eu fui lá e senti mesmo a presença dos cachorros. Agora, depois ela dessomou, aquilo tudo mudou. Mas na casa dela era um canil permanente, não tinha jeito. O povo morria, mas continuava lá. Eu já vi 2 gatos aqui em casa. Um deles era muito apegado comigo, que era o Tales de Mileto, que era o filósofo. Então, esse gato, ele viveu conosco uma boa temporada, e eu notei que ele tinha sido meu modelo em vida anterior. Agora, eu vi um dia que ele transfigurou e mostrou a escultura que eu tinha feito, isso há muitos séculos. Então, eu vi que era ele. Eu perguntei depois para o enumerador, ele falou: não, é esse aí mesmo, é o mesmo. Ele está evoluindo. Porque esse gato era muito mais inteligente que a média. Entende? Agora, o que se passa? Recentemente, alguns aqui conheceram uma gatinha que tinha lá em casa, que era a Pops. Vocês lembram dela? Era muito simpática, todo mundo gostava dela. A Pops apareceu no quarto lá para mim. Entende? Com calma, olhando as coisas, tudo. Eu quis pegar, mas ela sumiu. Mas era ela mesma. Então, veja, outra coisa. Eu já vi extrafisicamente um local, que era uma Comunex, aonde havia uma opção de bicho com as pessoas que estavam em convalescência. Então, tinha um homem que carregava um cachorrinho na mão, etc. Aquilo tudo existia mesmo, era real.
Agora, o povo que mexe com isso, geralmente, lá no Oriente, eles chamam de devas. Agora, eu acho que esses devas, em determinado nível, eles são uma espécie de evoluciólogos. Eles já atendem, já vendo aquele nível de evolução. Então, isso tudo é o que você tem que esperar. Se tiver afinidade e aquilo tem interesse, a pessoa volta a ter contato com o bichinho, sim. O negócio é sério. Agora, esses devas, eles têm locais especiais que eles recebem esses bichos todos. Outra coisa, na literatura espírita são expostos vários casos de pessoas que se suicidam por falta de perspectiva de futuro, principalmente relacionado aos problemas financeiros. Devemos responsabilizar o assédio de função por esses desequilíbrios extremados? Não. Primeira coisa que a pessoa ela colocou como foco da vida dela o materialismo violento. Então, a base do assédio que ela está sofrendo, dessa pressão extrafísica, aí é justamente por causa do mater pensene dela. Então, ela não pode simplesmente estar culpando a coisa aí fora. Dentro dessas crises financeiras, esse pessoal todo aí que faz esses megas investidores, que faz especulações financeiras e vivem, certo, em função da parte do dinheiro, na hora que eles tomam um prejuízo muito grande, também suicida. Certo? Então, aí a questão é que se esse pessoal que já mexe com isso, já são até megas assediadores. Certo? Não significa que todos são assim, depende da intencionalidade. Então, aí o próprio assédio de função já seria o próprio autoassédio. Então, a base toda aí financeira é isso. E você sabe que isso existe também, que eu até já escrevi sobre isso, que é o suicídio consecutivo, em ricochete, em cadeia, que é aquele cara, por exemplo, que devia para o camarada e ele não pagou. Então o cara suicidou, mas numa árvore na frente da casa dele. Agora, a hora que fez isso, aquilo ele estava devendo o outro chegou lá e suicidou na árvore, no lugar da árvore, enforcou-se no lugar da árvore, da casa do outro. E assim teve uma série. Isso está registrado, isso aconteceu no Oriente. Agora, a outra para você. Cheguei à conclusão de que a minha PROEX está relacionada à docência. Como realizar o planejamento financeiro eficaz com um salário mensal de R$ 1.100? Quando precisamos cuidar da saúde, alimentação, vestimenta, lazer e outros? Como otimizar o investimento da PROEX nessas condições? Por exemplo, o ECP1 e o ECP2 custam em média R$ 800. Mesmo quando parcelamos, estas chegam a ser mais de 10% do meu salário. Atualmente não tenho condições de contratar um consultor e já elenco prioridades e não sou consumista. Em Tecnologia, página 33, o professor sugere algumas técnicas. Contudo, há outras técnicas que as antecedem para obter maior eficácia nas citadas, quer dizer, que é antes dessa que você escreveu. Isso é uma boa ideia. Pegar. É a técnica de você aplicar aquela técnica. Isso daí vai ser uma boa. É o pré-requisito. Agora, dentro da questão toda de a pessoa ganhar R$ 1.100 e executar a própria PROEX dela. Eu tive um exemplo dentro da minha clínica. A faxineira da minha clínica ganhava salário mínimo. Ela chegou em casa, juntou um dinheiro para fazer o puxadinho dela para poder fazer a TENEPS. E ela entrava de costa, porque o espaço não dava, que era meio gordinho, não dava nem para virar. Então, colocou a cadeirinha dela lá atrás, não tinha dinheiro para colocar a própria porta, e ela colocava uma cortina e isolou para poder fazer aquilo. Na hora que a pessoa quer fazer alguma coisa, ela dá jeito. Eu também vejo gente aí com a maior dificuldade financeira, mas ela consegue chegar e ter uma roupa de marca, essas coisas. Então, dentro da organização financeira dela, ela pode se organizar para executar PROEX. Quanto à questão de preço de curso, eu nunca vi nem o CAEC, nem o IPC impossibilitar alguém a fazer um curso por falta financeira. Até a própria OIC, que tem um dispêndio muito grande para poder atender, a gente faz entrevista financeira, a pessoa traz a planilha financeira, certo? Porque muitas vezes a gente precisa atender a pessoa para a pessoa se organizar financeiramente. Então, boa parte do resultado financeiro é isso. E outra coisa que a gente faz também aí, retribui aí uma pergunta. Qual foi o esforço que essa pessoa fez para poder ganhar um pouco mais?
certo? Qual foi o investimento de preparação que essa pessoa está fazendo? Porque se eu identificar que a minha ProEx é ser um professor itinerante internacional, eu preciso de investir, pelo menos, numa língua. Então, eu vou ter que pagar um curso de inglês para poder chegar, ou de qualquer outra língua. Então, aonde é que eu me organizei para poder chegar e procurar a minha ProEx? Então, eu não posso estar respondendo genericamente ao que foi exposto, a não ser que a gente faça uma entrevista com a pessoa para saber quais foram os motivos lá atrás, o que dá para fazer daqui para frente. Ô, Valdo, para essa pessoa, Marilza aqui, para essa pessoa que não está podendo pagar um consultor, tem o site do professor Farinhas, ele tem as tabelas e ele atende através do site, ele já fez um trabalho aqui na Itaipu, sobre planejamento financeiro, que a pessoa pode entrar no site, é só colocar lá, professor Farinhas, que vai cair lá. Agora, outra coisa também que é bom lembrar é o seguinte, se a pessoa está trabalhando, como você estava falando, sobre TENEPS, é só ela fixar bem que o amparador vai dar inspiração para ela do que ela deve fazer. Isso aí é muito sério. Eu já vi gente que com a TENEP melhorou a vida toda. Não foi só o casamento, nada disso, não. Foi mais coisa do que isso. Acertou tudo. Vida, casa, profissão, serviço, tudo que ela fazia. A TENEP, se a pessoa fixar mesmo no trabalho e se dedicar, ajuda. Nós temos que lembrar que essa vida é energética. Trabalhou com energia positivamente, tudo, a pessoa vai ganhar, vai sair triunfante do assunto. Não tem jeito. Como é que uma pessoa dessa, né, ia explicar para a família que não entende, para a família, pelo menos, ajudá-la a ser um praticante da TENEPS? Não tinha jeito. Então, ela tinha que se virar para construir o puxadinho dela, e ela foi e conseguiu chegar lá. Então, quando a pessoa quer, ela se organiza e chega dentro do objetivo. Hernande, aqui no ar, na página 34, no voluntariologia, você fala aí da lucidez do voluntário quanto à corresponsabilidade na saúde financeira institucional. Você pode ampliar um pouco mais isso aí, por favor? Isso aqui é fundamental, né? Então, a lucidez do voluntário quanto à corresponsabilidade na saúde financeira institucional. Então, nós precisamos de nos integrar enquanto grupo, visando uma ProEx e uma Max ProEx, saber que a instituição é que possibilita isso. Então, nós, dentro da vida intrafísica, a gente precisa de abrir aqui um CNPJ para estar dentro de uma instituição, para a gente poder, financeira e contabilmente, poder estar administrando a própria ProEx. Então, na hora que um voluntário está inserido nisso, e ele não tem a mínima preocupação com a instituição, tanto quanto a parte administrativa, de aonde ter a entrada financeira, e também não está um pouco preocupado quanto ao gasto financeiro. Então, pelo menos que a pessoa, se ela tiver dificuldade ou tiver sobrecarregada, que não possa estar trabalhando nessas áreas e não ajudar, que pelo menos na hora que a gente fizer uma reunião para ter uma decisão mais complexa, ela esteja inteirada para poder dar sugestões importantes, tanto quanto de enxugamento de despesa, quanto também na possibilidade de arrecadação financeira, entrada e saída financeira. Então, essa corresponsabilidade aqui não é sobre a parte só financeira, e também sobre a parte fiscal. Então, a partir do momento em que a gente vai estar trabalhando dentro de uma instituição que faz assistência e que você pretende estar fazendo um desassédio, a pressão é muito grande em cima. Então, você precisa de ser um exemplo, certo, de transparência, de organização e de profissionalismo financeiro-contábil, certo? Então, isso mostra que, pelo menos, a saúde quanto à responsabilidade, a maturidade grupal existe ali. Agora, a gente transfere as nossas dificuldades pessoais para a manifestação grupal. Então, uma pessoa que não faz orçamento financeiro pessoal, dificilmente ela vê a importância do orçamento de uma instituição, da programação financeira de pequeno, médio e longo prazo institucional. Então, essa corresponsabilidade é fundamental. Aproveito para divulgar o curso do nosso amigo Igor Abib, que é chamado Vendas Interassistenciais. Por quê? Porque eu percebo também que ocorre de muitos voluntários, às vezes,
não oferecem o produto, que são cursos que ajudam a pessoa de uma maneira que nenhum cartão paga, né? Que ajuda bastante, assim. Muitas vezes, voluntários acabam não entrando na área do contato telefônico assistencial ou na área de oferecer um produto, ainda com o processo religioso, ainda do processo de medo, da questão de não oferecer, porque tem o autoassédio do dinheiro. E aí não consegue valorizar essa situação e oferecer um esclarecimento maior. Você vê aí o binômio que se tem, só para completar aqui, Walter, o binômio que se tem aí, que é medicância, né, quer dizer, o antagonismo, né, medicância, Max Proex. Professor Hernandes, aqui na página 34, na efeitologia, tem o efeito evolutivo do desapego material lúcido. Você poderia falar alguns exemplos desse desapego, para a gente não confundir, às vezes, com o fato da síndrome do... Isso, voto de pobreza, exatamente. A questão do desapego material lúcido, é por isso que se eu não colocasse, né, no final aí lúcido, né, até que poderia estar complicando. Lúcido é a pessoa saber que o desapego que ela tem é que não chega ao ponto de comprometer o próprio desempenho dela, certo? Agora, dentro da questão assistencial da TARES, o que é importantíssimo da TARES é o seguinte: você ganha um salário mínimo, seja R$500. Se você der R$10 para 50 pessoas, você vai ficar mais pobre, porque você ficou com 0 e cada um com 10. Agora, dentro da questão da TARES, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, que doação é essa que você é o próprio beneficiário disso? Então, dentro da questão do desapego aqui lúcido, é aquela história que nós já falamos aqui antes. Ou seja, aquilo que você já pode ceder para o outro. O que é que você já faz dentro do seu inventário pessoal daquilo que você pode ceder para o outro? Então, tem pessoas que ela tem um tipo de organização e se preocupa com o outro, que a partir do momento que ela adquire um bem e que substitui um outro mais antigo, ela procura doar. Eu comprei um computador mais novo, certo? Existe a necessidade de eu ficar com 2 computadores? Não. Será que eu não posso ceder esse computador aqui para outra pessoa? Então, essa questão do desapego é você ter a lucidez suficiente para que você não utilize disso para que você fique bem na fita, certo? Que é você chegar e manipular sua autoimagem para dizer que você é uma pessoa assistencial, que isso é a questão da intencionalidade. E a outra, que é mais patológica, é você doar tudo que tem para você ficar na miséria. Se o franciscanismo levasse as pessoas para o céu, o Vaticano não seria essa opulência toda que se tem. Minha filha de 27 anos quer fazer vestibular para a Universidade Federal. Muitas vezes a ajudei financeiramente. Chegou a iniciar o curso de Biologia e depois fez o curso de Gastronomia. E agora quer fazer Nutrição. Não chegou a concluir nenhum. Ela quer fazer curso pré-vestibular para poder entrar na Universidade Federal e não pagar mensalidade. Para isso, eu teria que sustentá-la para que possa se dedicar aos estudos. Não sei se lhe dou mais essa chance. Qual a sua sugestão? Olha, é muito difícil a gente dar uma opinião sem conhecer o caso, certo, mais profundamente. Se bem que tudo tem um limite. E chega a uma determinada hora que você diz, agora é por sua conta. Você vai trabalhar para você bancar seus próprios estudos. Me conta, até que ponto que eu tenho culpa no cartório? Também é. 3 vezes já? Que isso? Na minha terra, a pessoa cai no batavu uma vez, quebra a perna esquerda. Se ela cai de novo, ela quebra a perna direita. E por aí vai. Depois não tem mais perna. Depois se torna o próprio burro. Tem que dar um jeito, depois é ele mesmo. Agora aqui outro. Professor Hernandes, o senhor concorda que a ferramenta intrafísica que mais nos ajuda a conhecer de verdade o caráter de uma consciência é dar-lhe dinheiro e poder? Essa daí, trabalhar com essa questão toda do dinheiro e do poder, isso daí é um sinal, certo, de maturidade. Então, a pessoa saber trabalhar com isso, daí é fundamental, porque
a sedução que tem no poder e a sedução que tem o dinheiro, certo, é violenta. Hernandes, aqui. Eu estava preparando a pergunta e eu acho que tem a ver com isso que você acabou de falar. E algumas vezes já havia a abordagem de pessoas, tanto fora da nossa comunidade, como aqui mesmo, né, na nossa comunidade, que a pessoa que trabalha com dinheiro é uma pessoa de um nível evolutivo mais baixo. Ou quem lida diretamente com dinheiro é a pessoa que está fazendo um trabalho menos importante. Primeiro, se você já ouviu essa abordagem, e se já ouviu, de onde vem isso? Isso é válido, é verdadeiro? Marina, eu acho que por aí é o seguinte, cada um valoriza o seu trabalho. Certo? A tendência nossa é achar que... Então, é por isso que a gente vê, se a pessoa tem um maior parapsiquismo, então ela acha que tem que ser o parapsiquismo. O outro acha que tem que ser a mental somática. Certo? O mais lúcido fala que tem que ser a tridotalidade. Então, o mais importante é a pessoa também aprender a dar valor ao outro. Altruísmo é isso, é você começar a sair dos seus valores internos para começar a dar o valor grupal. Então, a pessoa que tem maturidade suficiente, ela não faz nenhuma colocação dessa. E a atitude dela é visando a estabilização. Só que a pessoa não tem condições de ficar atuando em tudo que é área. Certo? Então, ela tem que priorizar aquilo que é o Marte Pensene dela. Porque a Proex é focada no trafor dela. Mas a importância lá do outro é fundamental. Nenhum professor consegue dar um excelente curso sem ter as pessoas que façam aquele curso sair. Certo? O telemarketing, a organização daquilo, a preparação da itinerância do professor e tudo isso. Isso eu estou falando no nosso métier. Aqui, existe também um caso, talvez fosse o caso de eu lembrar, quando o Tao Mao trabalhava comigo, o chinês que é especializado em energia, foi conversar entre os amparadores que aqui nessa dimensão tem dinheiro, mas extrafisicamente não tem. Aí chegou um deles e falou assim, não tem, é a energia consciencial. Porque o verdadeiro dinheiro também da dimensão intrafísica é energia consciencial. Depois viraram para o Tao Mao e falou assim, entre nós o mais rico aqui é o Tao Mao. Ele é o bilionário, ele ajuda todo mundo, ele sabe distribuir o dinheiro que tem. Porque ele era o que dominava mais a energia consciencial na assistência. Valdo. Eu nunca pude esquecer esse caso dele. Então, por exemplo, o Tao Mao agora, ele ressomou na China. Ele deve estar mexendo lá agora com alguma Acho que ele foi coisa. esperto, ele esperou o momento capitalista da China. Foi. Tudo indica que esse é vivo. Valdo, então, com essa experiência que você contou, pode ser que a pessoa que busca uma educação adequada, financeira, para o uso adequado do dinheiro, pode ser que ela esteja aprendendo existe também. Mais um adendo para essa história, que Qual? eu vou chegar lá. Aí eles perguntaram isso, perguntaram aquilo. Eu falei assim, eu também posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode. Vocês já viram alguma existência humana de serenão que ele fosse muito rico? Um deles lá falou assim, sim. Então acabou. Isso eu calei a boca. É a questão para a gente pensar. Se o serenão era rico, milionário, agora, foi a partir disso que eu arranjei minha independência econômico-financeira aos 36. Nunca mais eu pensei muito em dinheiro. Apliquei dinheiro, arranjei uns imóveis, umas coisas para poder sobreviver. Para não pensar nisso. Porque uma das agruras humanas maiores, depois da dor, é o bolso vazio. Isso, você deve reconhecer isso, não é verdade? Então é um problemão. Eu nunca tive esse problema depois que eu tive o problema demais. Que eu passei fome, a situação era precária. Passei fome no meio da fartura de todo mundo. A situação era precária. No internato, o povo queria que eu desse lições para ele, eu dou. Mas então você me dá um queijo cabacinha. Me dá o doce de leite que vem da fazenda. Porque todos eles eram ricos, mas não estudavam. Eu era chamado de tostão e vintém no internato.
Dos 36, possivelmente eu era um dos mais, porque não tinha dinheiro mesmo. Entende? Eu ia para lá, não tinha. Agora, quando então chegou num certo nível, eu falei assim, agora eu vou aplicar meu dinheiro com calma, porque assim eu posso fazer a minha assistência com calma, não vou depender de ninguém. E eu fiz isso, a partir de 36 anos. Eu deixei o movimento espírita com 34. Aos 36, eu já tinha minha conta segurada e já estava fazendo aplicação. Agora, vocês têm que lembrar que nos 35, eu estudei na Wall Street e estudei no Wells Fargo Bank para ver como é que aplicava na Bolsa, sem prejudicar ninguém. Isso me ajudou demais. Então, primeiro, você fez a sua independência financeira. A primeira você fez sua independência financeira a partir do seu trabalho. E eu achava o seguinte, eu não sei se você falou, eu procurei aí e não achei. Nada de voto de pobreza. A situação, o pé de meia. Pé de meia, eu vi que você fala em 2 lugares. Mas voto de pobreza, parece que você não falou. Do voto de pobreza, não. Falei aqui. Pois é, porque o voto de pobreza é negativo. Isso é demagógico. É demagógico, é. Agora, o pé de meia, não, todo mundo precisa. Como é que uma pessoa sem independência econômica e financeira, ela vai fazer determinados tipos de assistência? Não tem jeito. Uma pessoa que não tem independência econômica e financeira, ela está subordinada aos outros. Por exemplo, vocês acham que eu poderia falar com essa liberdade de expressão que eu falo, às vezes desanco com certas coisas, porque eu não devo nada a ninguém, não tem nada que ver com isso, estou pagando meus impostos, estou bem comigo mesmo. Se a pessoa não estiver, principalmente com algibeira, é terrível, de modo que esse seu verbete é um dos mais sérios que nós já apresentamos aqui. Essas suas 10 páginas, todo mundo devia de ler isso, estudar com profundidade, que todo mundo aqui precisa de pensar no pé de meia. Pé de meia, para você ter uma ideia, né? Lá embaixo das conversas que eu tenho com o povo, passa ano, entra ano, uma das principais é pé de meia. É o problema que a pessoa tem econômico-financeiramente. É um fato. Agora aqui outro. Professor Hernandes, poderia correlacionar a organização financeira ou a falta dela com o saldo da ficha pessoal no uso desses recursos em retrovidas? Isso é do caso Sprenger. Quer que eu leia de novo? Você entendeu bem? Poderia correlacionar a organização financeira ou a falta dela com o saldo da ficha pessoal no uso desses recursos em retrovidas, vidas passadas? Tem. Dentro do meu caso, então, a minha austeridade hoje financeira, certo? Aquele princípio de não querer deixar um rastro, é por causa de rastro que eu já deixei no passado, ligado à Companhia das Índias Ocidentais. Há um ano comprei um pequeno sítio, que era o meu grande sonho de consumo antes de iniciar a Teneves. Seria anticosmoético criar algumas cabeças de gado apenas para fins financeiros, sabendo que eles vão virar bife depois? Tenho essa dúvida. Olha, dentro do nosso momento evolutivo, a gente ainda precisa de se alimentar muito de carne ou de frango, certo? Então, nós vamos ainda estar consumindo bastante. Então, não adianta você também não querer, certo, ser o patrocinador disso e você consumir o próprio produto. Então, até um determinado momento, você precisa... Eu enfrentei esse problema aqui em Uberaba. Porque meus amigos, eu queria fazer lá a sociedade para a gente aumentar o nível de assistência, eles queriam que eu entrasse nisso que chama invernista. O invernista é aquela pessoa que criava o gado e depois levava para Barretos, para o abate, o abatedouro. Eu falei assim, não, esse eu não entro. Aí depois, então, entraram com o negócio lá de uma usina de beneficiar arroz, milho. Essa eu falei assim, essa eu entro. Mas agora, na matança de animais, não dava, porque, você sabe, Uberaba, então, naquela ocasião que eu morava lá, era assim, toda manhã passava 1, 2 boiadas, às vezes uma boiada de 3.000 cabeças, passava lá para ir para Barretos. É tanto que eu cheguei a ganhar umas apostas, para saber quantas cabeças tinha na boiada. Com o passar do tempo, eu via pelo tamanho e sabia
qual era o estreitamento da rua onde o gado estava passando. Então, comecei a calcular aquilo direitinho na matemática. Uma vez tinha, parece que era 1.027 cabeças. Eu falei que tinha 1.025. Entende? Assim, em cima do lance. De modo que eu tive experiência dessas coisas, que a agropecuária, principalmente a pecuária lá de Uberaba, é a maior, uma das maiores do Brasil na ocasião. Atualmente eu não sei como é mais. Agora aqui. Nasci com vocação para ser jogador de futebol e médico. Atualmente vivo um dilema intraconsciencial entre tentar me profissionalizar novamente como atleta futebolístico e, consequentemente, conquistar minha independência financeira, o pé de meia, para posteriormente, quando encerrar minha carreira, após 10 anos, fazer medicina na Argentina, onde não necessita de vestibular. A outra opção é aprimorar os estudos do segundo semestre desse ano para passar no curso mais concorrido da Universidade Federal de Goiás, que é Medicina. Na sua concepção, o que devo optar? Que beleza, hein? Se você opta pela lei do menor esforço, né? Quer dizer, você já está fazendo a sua primeira opção. Agora, se você tem a convicção que sua ProEx está dentro da medicina, que você faça da melhor maneira possível. Vai suar sangue. Vai suar sangue. Que é o meu slogan. Porque depois vai tá chupando o sangue dos outros. É. A escolha da profissão pelos jovens, muitas vezes induzida pelos pais, passa principalmente pelo rendimento econômico, financeiro e status social proporcionado pela profissão. Poderia analisar o assunto e suas consequências na SOCIM? A questão toda da pessoa fazer uma opção profissional por status significa que a pessoa não está nem pensando, nem cogitando a questão da programação existencial. Se a gente está falando de inteligência financeira proexogênica, quer dizer, o foco da pessoa tem que estar ali na ProEx. E muito que a pessoa vai estar trabalhando, vai estar investindo na sua profissão é quando a pessoa tem a satisfação naquilo que faz. Então, ela vai procurar ali um meio de tirar o dinheiro. Isso aí é uma das bases maiores que se tem de corrupção. Se eu vou procurar aquilo que dá mais dinheiro, e o meio para se ganhar mais dinheiro dentro de uma profissão é fazer essa profissão já com os desvios que a própria sociedade patrocina, então a tendência da pessoa é por aí. Então, eu acho melhor que a pessoa procure saber qual é a ProEx dela. E dentro da questão da ProEx, ela alinha ali a profissão, alinha todas as etapas da vida dela relacionada à questão lá da ProEx. Sobre a questão de não poder pagar os cursos ECP1 e ECP2, se a pessoa ficar estudando em casa e se afinizar com o curso, ela pode estar participando do seu campo à distância? Poderia estar participando do campo à distância, mas seria melhor ela baixar um pouco do orgulho dela e pedir gratuidade e trazer a situação financeira dela para a instituição. Professor Hernandes, temos poucos trabalhos divulgados sobre organização financeira na conscienciologia. Na sua opinião, por que ainda é tabu falar sobre a questão? Tabu é a vovozinha, eu não acho que seja não. Eu vim falando isso aqui o tempo todo. Nós vamos ter um Outra curso... coisa, deve ser por causa desse povo que reclama. Vocês viram que teve aquele cara que reclamou semana passada aqui, porque eu tenho iPad, que isso é coisa de elite. Exato. Eu não vomitei aqui em cima, porque eu sou um cara que segura, mas me deu vontade de vomitar. Né? Não é terrível, mas fala. Bom, seguinte, tanto não é tabu que nós já estamos com curso em relação à questão da inteligência financeira. A Apex vai estar fazendo o curso do dia 13 ao dia 25 de agosto, vai abordar justamente isso, inteligência financeira proexogênica. Base da inteligência financeira, orçamento pessoal, prevenção de contrafluxo, que é a questão de seguros, formação do pé de meia pessoal, fundamentos do empreendedorismo e investimentos cosmoéticos. Eu vou apresentar 2 módulos desses, Everaldo Bergonzini 2 e o César Cordioli 2. Então, vou passar aqui para o coordenador aí da Apex. Bom, hoje o coordenador é o Will, tá? Só... Não, mas coordenador aqui de apoio. Mas, estamos aí. Estamos aí. Mas aqui representando a Apex.
O curso do professor Hernandes, que vai ser sobre essa temática aqui agora, com um objetivo bem prático, aí todas as pessoas que estão assistindo e queiram realmente desenvolver essa inteligência financeira proexogênica, esse curso, a proposta é justamente trabalhar isso. Com a facilidade que ele é à distância, é online, via internet, e a pessoa vai ter uma série de atividades, exercícios práticos para fazer suas planilhas, orçamentos pessoais. Então, é um curso predominantemente prático. Ele começa no dia 6 de agosto, na verdade, e vai até o dia 1º de outubro. Tá? Então, vale a pena aí vocês se organizarem, quem tiver interesse, acessar o site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. E lá vocês vão ter mais informações e poder fazer a inscrição também. Tá? Lembrando que tem limite de participantes. Então, fazendo aqui uma pressão psicológica, vale a pena se organizar para participar logo aí dessa turma. E, como o professor Hernandes colocou, são 3 pessoas com bastante autoridade moral que vão estar ministrando esse curso. O próprio professor Hernandes, autoridade professor moral Everaldo, e econômica. E econômica, autoridade moral e econômica. Quer dizer, todos aí já com o seu pé de meia, já tem a sua independência financeira. Então, o professor Hernandes, o professor Everaldo e o professor César Cordioli. Então, é um senhor curso, vale a pena todo mundo aí se programar para fazer. Eu quero esclarecer uma coisa que eu acho que eu não devo deixar passar, porque é uma vergonha aí, se a gente deixar passar. Fazem, desde 95 para cá, que nós estamos aqui. São 16 anos. O camarada aí está falando que nós temos o tabu do processo econômico-financeiro. É a vovozinha dele. Pelo seguinte, eu cheguei aqui e a primeira coisa que falaram é que eu era gagá, que eu era um furacão e que era, tudo indica, doido. Por quê? Que a hora que me perguntaram, levaram o negócio na mídia, tudo, com microfone, aquele negócio todo. Me perguntaram o que a gente ia fazer aqui. Eu falei assim, eu e meus amigos, que são voluntários, para início de conversa, nós vamos gastar 13 milhões e meio de dólares. Isso eu falei em 95, no meio do mato aqui. É que estava no meio do mato, o povo falou assim, esse cara está doido, né? Cheio de cobre, lagarto aqui, como é que é? 13 milhões e meio de dólares. Isso nós vamos fazer, que tem uma série de construções para ser feita. Agora, veja, hoje nós temos aí, até a última vez que eu vi, mas esses dados estão defasados, é muito mais do que eu vou falar. Tem 1.640.000 metros de terreno aqui, que são tudo dos voluntários. Só isso aí vale muito mais do que os 13 milhões de dólares. Agora, é mais do que isso, parece que tem mais, eu acho que 600 mil ainda depois disso. Outra coisa também, eu já disse aqui várias vezes que agora essa semana eu falei, que esse tertuliário aqui foi feito em 10 meses, que os voluntários pagaram isso tudo e se gastou R$1 bilhão em 10 meses aqui. Outra coisa, dentro desse processo, nós sempre procuramos falar sobre o caso da cortesia, que é o que você falou aí há pouco. Por que é que tem? Onde é que está o tabu de dinheiro? Outra coisa, foi preciso eu falar até sobre isso, porque acharam que nós éramos todos milionários. A hora que a gente começou a comprar os terrenos todos aqui, inclusive do meu amigo Colemberg, que eu comecei a comprar, ele começou a falar naquilo, sempre me oferecia os terrenos. Nós acabamos comprando tudo dele, a parte toda que interessava. Ele depois arranjou uma faixa que está aqui nessa rua, que ele fez lá, o rancho dele. Mas então, aí o povo começou a falar que nós éramos milionários, e de onde quer que vinha o dinheiro? A gente volta a falar, tudo isso é na base do voluntariado. Mas o povo não entende como é que é isso. Não admite. Por quê? A maioria fica pensando como esquerdista, eles não entendem esse negócio de voluntariado. Esquerdista não entende. É muito interessante isso. Esquerdista que devia ser comunista. E eles não são comunistas, porque não entendem o processo de dar dinheiro para os outros sem roubo, fazendo assistência. Isso é um fato aqui para nós. Agora você veja, chegou um cara da China, eu falei com ele, nós somos mais comunistas do que vocês, que aqui nós distribuímos as coisas gratuitamente, temos voluntariado e não temos ditadura. Como é que fica? Esse bairro está sendo construído baseado nisso. Ele olhou e falou assim, não,
Mas eu não posso, dentro de mim, eu não posso admitir uma coisa dessa. Eu precisava de estudar mais. Isso é o grande repórter internacional do Correio do Povo, o maior da China, que estava aí comigo. Como é que é possível? E assim são outros. Há pouco tempo chegou mais um aqui, que a gente falou que era voluntariado, ele chegou batendo o pé. Não, eu não admito esse negócio de voluntariado. Falou francamente na hora de ir embora. Quer dizer, o povo não entende o nosso processo econômico-financeiro nesse nível, você está entendendo, de voluntariado aberto de interassistencialidade. A gente tem que explicar muito, Hernandes, esse negócio de interassistencialidade. Na hora que você está assistindo alguém, você é o primeiro assistido. Por isso que é inter, entre um e outro. O povo não entende ainda essas coisas. Agora, ainda tem mais um aqui. Sou autônomo e tenho uma van. Trabalho fazendo entregas para uma empresa de médio para grande porte. O que acontece é que ela sonega impostos, mandando mercadoria sem nota fiscal ou meia nota. Parte da mercadoria constando da nota e a outra parte não. Sei que não é cosmoético da minha parte contribuir para isso, mas preciso do emprego. Infelizmente, quase todas as empresas do ramo fazem isso nesse país. O que fazer? Como agir? Tem a impressão que a própria Receita faz corpo mole em relação a algumas empresas, dando a entender que, em certos casos, tem certo esquema. É porque são comprados. Mas fala aí. O mais sério aí é o seguinte, você dá os 100% da sua nota, porque se você chegar e está trabalhando certinho, você está fazendo o seu transporte, mas a nota do seu transporte é 100%, você chega e declara 100% do seu trabalho, isso é importante. Agora, abre o olho, se você está fazendo um transporte de mercadoria e na hora que vier uma fiscalização, você pode ser preso por isso também, que você está transportando uma coisa sem nota fiscal. Conivência. É verdade. Às vezes a gente observa que a falta de entendimento sobre a questão de cursos, pagamento, que toda hora isso vem à tona, e geralmente é o Instituto que paga a conta, geralmente a reclamação é sobre o Instituto. Sobre isso, a falta de entendimento sobre certas coisas que a gente fala. Por exemplo, o desapego financeiro lúcido é muito compreendido, assim, às vezes, como um desprezo pelo dinheiro, uma coisa que você deve desinteressar. E, na verdade, a palavra desapego, se você olhar no dicionário, ela tem como sinônimo desprezo, desinteresse. Isso tudo faz parte do sentido dessa palavra. Talvez a palavra desprendimento até ficasse mais adequada para ver se a gente tira esse ranço religioso que, quando você se desapega, significa que você nunca mais nem olha. Então, você tem que pisar em cima para mostrar. E acho que, de acordo com todo, vamos dizer assim, o interesse que despertou esse verbete, como o professor Valdo colocou, mas eu vejo, pessoalmente, eu achei muito bom, talvez você devesse abordar o contraponto que é o voto de pobreza mesmo, num outro verbete, pelo conhecimento técnico que você tem, explorando os aspectos emocionais do desprezo financeiro, que muitas vezes é um problemão aqui para nós, porque o voluntário não consegue manter o continuismo do voluntariado, porque ele é obrigado, às vezes, a largar tudo, é o que ele faz, para ir cuidar da vida financeira que ele desprezou. E também tem uma coisa interessante, que pelo seu senso de humor sempre presente, seus ganchos didáticos, você colocar no coloquialismo, hoje tem uma irreverência popular sobre os programas sociais do governo, Minha Casa, Minha Dívida. Eu achei isso muito interessante, achei que deveríamos divulgar, porque é uma coisa criativa e positiva que está na boca do povo. Minha casa, minha dívida, porque a pessoa vai viver. Se ela viver 100 anos, com a longevidade que tem hoje, ela está perdida, porque ainda vai deixar a dívida para os parentes. Então, essas duas sugestões, e te agradecer pelo verbete. Muito boa. Hernandes, eu tenho uma observação aqui, parabéns pelo verbete, inicialmente. Na definologia, na quarta linha, a palavra consecução parece estar com a grafia errada. Sim, nós já vimos. Já foi. Okay. Sou Hernandes. Hernandes, queria dar uma sugestão também para o seu verbete. Pelo visto, pelo fato de ser um assunto muito importante para o jovem refletir, né, a questão da independência financeira, e também em função das perguntas que tiveram a respeito de alguns jovens a respeito desse assunto, poderia ter alguma referência no verbete
ao verbete bilibertação inversora, que é justamente a condição do inversor que atinge, né, o domínio das energias e também a independência econômico-financeira. De repente seria interessante colocar isso no verbete. Bilibertação, é isso? Isso. Tá jóia. Obrigado. Hernande, aqui no D. Bom, a gente sabe que a assistência financeira é talvez uma dos tipos de assistências mais difíceis de se fazer, né? Então, a gente olha de uma maneira geral, para quem ensinar a saúde financeira é uma coisa difícil, ter saúde financeira é uma coisa difícil, ensinar a saúde financeira é uma coisa difícil. Quem tem pouco dinheiro é difícil dar o que tem, distribuir. Quem tem muito dinheiro também é difícil a gente ver distribuir, senão a gente não tinha tanta desigualdade, enfim. No meio disso, a gente vê que você é uma pessoa que corre atrás de quem está precisando, né? Então, assim, no sentido de que não é só quem chega porque precisa de alguma orientação financeira, mas a gente vê que no seu caminho, na sua proexis, né, você corre atrás de quem está precisando para, de um jeito ou de outro, poder ajudar, orientar ou mesmo dar. Então, eu queria saber como é que funciona na sua vida, na sua proexis, esta rede, ou como é que a vida financeira entra na rede assistencial de forma tão efetiva? Bom, isso aí é passado judeu. Isso sem dúvida nenhuma. Eu estava estudando toda a influência judaica no Nordeste, principalmente lá com os holandeses, né? Então, eu vi justamente essa tendência. Agora, sempre tive o trafor da assistência. E a gente vê que a maior necessidade da própria assistência envolve a parte financeira. Então, na hora que a Malu trouxe aí a questão toda de ser cobrado o curso, quando a gente vai dar palestra, o pessoal começa a falar isso. Aí eu cheguei e disse, então você quer fazer... O que é que existe de assistência gratuita? Não existe assistência gratuita. Toda assistência é patrocinada. Agora, você autopatrocinar a sua própria assistência, isso é que é a questão da maturidade. Certo? Então, na hora que o professor Val trouxe a questão da vida dele, que passou dificuldades, mas na hora que sobrou o dinheiro, a primeira coisa que ele chegou para estar trazendo as ideias da conscienciologia, que foi através do livro Projeciologia, boa parte do pé de meia dele, ele vendeu um prédio. Eu tive que convencer meu amigo que é judeu nessa vida. Eu, igual você, já fui judeu na outra. Agora, veja, meu pai é Vieira, eu Vieira. Vieira é cristão novo, é judeu, lá de Portugal. Então, veja bem como é que é essa situação. Agora, eu aprendi essas coisas e procurei levar a coisa para frente. O negócio é a saída. Agora, Hernande, aqui tem de Portugal, da Argentina e do Brasil. Tem mais 3. Você querendo falar aí, depois te Deixa eu só concluir aqui a parte dela. Então, dentro da questão toda assistencial, eu tenho uma facilidade de memória contextual de negócio. Dificilmente eu gravo nome, certo? Fisionomia, eu sou péssimo. Mas se você me falar... Mas falou em cifrão. Você me fala hoje, daqui a 10 anos, olha, eu estou querendo vender uma bicicleta. Alguém daqui a 10 anos procura, diz, eu acho que eu lembro de alguém que queria vender uma bicicleta. Então, eu tenho uma memória para isso. Então, eu também faço a intermediação entre duas pessoas que querem fazer o negócio sem eu mesmo precisar ganhar por essa intermediação. Então, isso aqui eu já estou trazendo lá de trás, mas eu acho que está dentro de um processo de vacina, certo? Que foi enfatizada para mim dentro de um desmando que eu participei. Só mais uma questão com relação a isso, Hernande. Como é que funciona? Porque eu percebo que você é um atrator de consciências que precisam de ajuda nesse sentido. Como é que você dá conta em todos os sentidos, inclusive de bancar isso, ou de ganhar dinheiro para poder bancar isso também? Isso aí é o seguinte, quando você tem a predisposição assistencial, você tem a abertura, o que atrai é a própria energia. Certo? Você dá os amparadores também. O dinheiro é secundário. Os amparadores ajudam. Exato. Você tem muito disso. É porque, assim, essa coisa de arrumar a vida de quem está na volta, entende? Eu me preocupo, se a pessoa traz um problema, eu me preocupo com aquilo dali. Então, eu tento fazer da melhor forma possível para poder atendê-lo. E eu sempre tenho alguma pessoa que diz, eu não posso te ajudar, mas fulano de tal pode. Então, teve pessoas que me pediram, quando eu dei o curso, me pediram consultoria. Eu não sou consultor financeiro, eu não sou economista. Eu tenho uma parte mais prática, tenho uma ação direcionada para aquilo dali.
Mas eu conheço diversas pessoas e direcionei as pessoas para quem tem competência para poder fazer isso. Porque dentro da questão da assistência, não é necessário que você tenha competência para fazer, mas que você seja um veículo de conduzir a pessoa para alguém que tem essa competência para poder fazer. É o encaminhamento para aquilo que você não tem experiência para aquilo. A interface assistencial. Exatamente. Ok. Isso. Você é o rábula da economia, é o músico de ouvido. Você está entendendo? Faz parte, é o que eu faço. Oi, Em Portugal, estamos em sério risco de sair do euro a médio prazo. Na Fatologia, página 33, 11ª linha, de baixo para cima, o professor fala em deságio, a desvalorização de moeda. Gostaria de saber algumas orientações preventivas para eu, portuguesa, 34 anos, com todas as contas, investimento e salário em euros, não vir a ser uma proexista incauta. Aí é que é... Isso aí é bravo, hein? A maior cultura europeia é a cultura também da dependência do Estado. Certo? Então, isso, a sobrecarga financeira do Estado na Europa está muito grande. Então, embora tenha o processo capitalista, mas tem toda a previdência social ali, a saúde toda dependendo do Estado. Recentemente, uma pessoa veio me procurar, que também é de Portugal, está com problema de saúde, aonde dentro do nosso protocolo, para o estado de saúde dessa pessoa, é no mínimo você fazer um acompanhamento semestral. Está previsto para essa pessoa, lá em Portugal, que ela só vai ser atendida daqui a 1 ano. Certo? Mas as pessoas precisam se organizar para exigir do Estado, mas também dando alguma coisa. Então, não é só exigir que o Estado seja o paizão, certo? A gente precisa de construir o Estado maduro, através da individualização. O problema todo é que a União Europeia se assentou, principalmente esses países, igual Portugal e a Espanha, no dinheiro que a Alemanha deu a fundo perdido na Bacia das Almas. E eles agora, ou por isso ou por aquilo, não têm capacidade de fazer isso mais. Agora, com a União já funcionando, eles têm que reagir por eles mesmos. Eu lembro que quando a Alemanha deu dinheiro para Portugal, eu estive lá algumas vezes, o Porto, por exemplo, a cidade do Porto, estava totalmente reconstruída com o dinheiro da Alemanha. Pois é, uma coisa impressionante aquilo, mudou tudo. Agora eles não podem mais fazer isso. Agora outro para você. Isso aqui agora é da Argentina. Na Fatologia, página 33, 9ª linha, o item, os clubes Cosmoete Investimento viabilizadores da consecução proexológica. Poderia comentar? O próprio professor Valdo trouxe aqui, já falou aqui hoje, né, que fez a aplicação, foi estudar, né, até sobre Bolsa de Valores para estar fazendo a aplicação. Embora dentro da Bolsa de Valores exista, né, as especulações, as distorções, as manipulações, né, porque especulação é uma coisa e manipulação é outra. Existe também a venda de informação privilegiada e tudo isso. Mas também é uma forma de você investir e ajudar as empresas a se capitalizar para produzir. Então, a ideia ela é fabulosa. Então, existem clubes que têm responsabilidade para o investimento. Ao invés de chegar e enganar a pessoa para roubar o dinheiro, como é o caso do Madoff, que foi apresentado aqui no próprio verbete, mas tem pessoas que primam, certo, pela cosmoética. E já existe aqui no nosso grupo pessoas que têm habilidade para poder estar aplicando na Bolsa, e esse pessoal está trabalhando através de um clube. E é uma das formas da pessoa estar fazendo o pé de meia. Não significa que seja o único, mas todo o espaço financeiro tem também um espaço que você trabalha com dignidade, com cosmoética. É só procurar que você acha. Eu fui procurador de uma grande companhia no Brasil, na Bolsa de Valores, quando existia no Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, na ocasião. Eu cheguei a assinar ações, esse negócio todo. Entende? Aquilo tudo me deu know-how da situação. Agora, eu eu estudei antes. Agora, eu estudei porque havia um amigo meu que tinha uma rede de supermercado no Rio de Janeiro. Era o Gaio Marte. Agora, o que se passa? O Jorge Gaio, então me falou que eu não cuidava da minha vida.
E então, ele, em vista disso, me mostrou uma série de condições que eu doava tudo que eu tinha. Eu falei assim, você não pode ser assim, um dia você tem que estudar economia, não pode ser desse jeito. Quando eu deixei sair de Uberaba, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi estudar economia, seguindo a orientação do Jorge Gaio. Entende? Agora, isso me ajudou demais. Logo em seguida me pediram, foi aí que eu entrei na Bolsa, representando a companhia. Estava lá, via as coisas. Quando eu tive o acidente, foi que eu deixei de ser procurador na Bolsa. Foi por causa do meu acidente. Agora aqui. Só completar aqui uma coisa, né? Dentro da questão da minha PROEX, foi também trazida determinadas pessoas que eu precisava também de dar um suporte dentro da questão toda das interprisões, da questão de assistencialidade e tudo isso. E você também tem a responsabilidade de proteger essas pessoas dentro desse círculo e que envolve também a parte financeira para que você cumpra a sua PROEX com a responsabilidade que você tem com essas pessoas. Tenho 25 anos, não sou casado, nem tenho filhos. Sou dependente financeiro de meu pai e estou estudando para passar no vestibular. Tenho bastante interesse em vivenciar a técnica da Invex, porém sinto dificuldade para o mesmo. Tenho passado ultimamente por forte conflito íntimo, creio ser reflexo do porão consciencial. Minha consciência está exigindo alinhamento para com a disciplina e a cosmoética. O professor acha que eu estou a tempo da prática da Invex? Como devo trabalhar com a técnica de modo diário? Poderia sugerir as perguntas que devo fazer, me anotar no registro diário? Tem alguém aí da Sinvex que queira falar? Isso aqui seria bom vocês falarem, porque é uma tolice isso aqui dele. Ele pode participar sem problema nenhum, não é isso? Tá. Isso. Se ele tiver interesse em entender um pouco mais sobre a Invex, isso no caso dele, ver como é que pode ser possível, e até a pergunta que ele fez de como é que pode aplicar a Invex no dia a dia. A gente tem um serviço de apoio ao investidor existencial, que ele pode, é um serviço que a Invex presta a essas pessoas que têm interesse de avaliar a Invex no seu caso, pessoal, né? Poderia entrar em contato com a Invex pelo e-mail serviço de apoio ao investidor @sinvexes.org. E também a gente tem um congresso de Invex que vai acontecer junto com o congresso de Serenologia em junho, lá no Espírito Santo, no campus da Aracê, que pode ajudar também a aprofundar nesse conhecimento de Invex, para poder ver, no caso pessoal, como pode ser aplicado. Então, ficam essas duas sugestões. O pessoal vai falar daqui a pouco sobre esse congresso, pode anotar as informações para ver se você consegue aparecer lá também, para o evento. E se essa pessoa já está com 25 anos, está na hora de trabalhar, né? Porque a gente já pode começar a trabalhar com 18 anos. Mesmo morando na casa do pai, já deve bancar pelo menos algumas coisinhas dele. O pior é que eu comecei a trabalhar com 5 anos. E recebi minha caderneta de trabalho com 16. Vamos entender bem isso. Trabalho não envergonha ninguém. Ninguém. Pelo contrário, eu me orgulho dessa história toda. É uma das coisas que eu acho que eu fiz bem na vida. Agora, Hernandes, eu queria te agradecer e eu espero o seu livro sobre economia e evolução. Tá certo? Bom desafio. Vamos esperar essa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 151 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 47 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. Fernando e Paula, Conselho dos 500, Eduardo, Simpósio Democracia Direta, William, Primeira Semana de Educação Consciencial, Loche, Congresso Intermissivistas, Marcos, Discernimento Multicultural. E antes Eliana vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Solicitamos, por favor, aguardar só uns minutos em silêncio para poder ouvir os recados, e as pessoas que vão falar também tentarão ser breves para vocês possam ouvir tudo que elas vão falar. Obrigada. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia convida todos vocês a demonstrarem a sua inteligência financeira, aplicando seu tempo e seu dinheiro e participando de um evento imperdível, um evento duplo, o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Pessoal, para o próximo domingo, dia 29 de maio, nós vamos fazer um sorteio de uma vaga para o Congresso. Então, todos aqueles que assistam à tertúlia nesse domingo, e além também vão poder participar os teletertulianos.
Para os teletertulianos participar, tem que enviar um e-mail a cursos@asimbexis.org e será sorteada uma vaga para os congressos que vai ser em Aracé do dia 23 ao dia 26 de junho, tá? Um outro recado de Asimbexis rapidinho. Estão convidados para ir para o campus da Asimbexis para ver o Serenarium, que está em fase de construção, tá? Falar com Alexander Zaslaski para maiores informações. Obrigada. Boa tarde. O Conselho dos 500, a instância de democracia pura na Cognópolis Foz, convida vocês, conselheiros, a participarem da Assembleia em 5 de junho, às 15 horas, no Discernimento. Sua participação é fundamental, pois serão tratados importantes temas de seu interesse. Política de moradia nos campi das ICs. Projeto viário da Prefeitura que aprovou uma rua que corta o campus da Sinvex ao meio. E eleição de novos membros da Comissão de Gestão. Exerça sua cidadania evolutiva, dia 5 de junho, 15 horas, no Discernimento. Obrigada. Pessoal, fazendo um gancho com essa questão do Conselho dos 500, é o simpósio, primeiro simpósio internacional de democracia direta. Nós ontem divulgamos aqui ostensivamente e a gente volta a tocar nesse assunto devido à importância desse evento para a Cognópolis. Nós vamos debater assuntos fundamentais dentro dos princípios da politicologia. E lembrando que nós moramos num bairro dentro de uma cidade. E, além disso, nós moramos em condomínios, em casas, nós temos relações aqui de amizade, relações de afeto, e isso envolve o processo da politicologia. Então, nós convidamos a todos aqueles que moram aqui em Foz do Iguaçu e também aqueles que conhecem a Conscienciologia para virem participar, prestigiar e tirar muito proveito dos pesquisadores que estarão apresentando seus temas ligados à politicologia. A gente chama a atenção do professor Volney Lins, que vem falar sobre democracia direta e direitos humanos. É um pesquisador de São Paulo, tem livros publicados, um grande especialista na área. E também o professor J. Vasconcelos, que é consultor, inclusive de países, né, da Europa, ele esteve na Suíça, também esteve no Egito, né, na Líbia. Então, são pessoas que vão contribuir, vão trazer suas pesquisas aqui para Cognópolis nos dias 3, 4 e 5 de junho. Essa reunião do Conselho dos 500 vai acontecer no final do evento. E nós teremos também o lançamento da pedra fundamental da Ágora Cognopolita. É um evento histórico. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos contato com 2 embaixadores aqui do Mercosul, tá? E eles têm interesse de vir quando a Ágora estiver pronta. Isso foi uma novidade. Nós estivemos em Brasília divulgando essa Ágora. Isso mexe muito com o processo político do país e a gente está aqui vendo tudo isso acontecer e às vezes a gente não dá atenção, a devida atenção. Então fica aqui esse registro, o evento já está começando a ter um grande número de inscrições, vai ser aqui no Discernimento e, como disse o Loche, né, não percam. Olá, os presentes, professores de Conscienciologia, aqueles que têm interesse na educação conscienciológica. Do dia 7 a 9 de outubro desse ano, nós vamos ter a 5ª jornada de educação conscienciológica. Já está encerrada a chamada de trabalhos, chegaram excelentes trabalhos, muitos voltados para a qualificação do professor quanto à preparação das suas aulas, outros voltados para a praxis, para a pedagógica, o momento da docência. E nós gostaríamos de enfatizar que existem descontos para aqueles que tiverem interesse em se inscrever para o curso com antecedência. Você que nos acompanha pela internet agora, que queira mais informações sobre esses descontos, o pessoal aqui também pode enviar e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T. Professor, participe. Pessoal, boa tarde. Nós aqui gostaríamos de passar 3 recados rapidamente. O primeiro, agora às 3 horas, pelo site da Asinvex, o www.asinvex.org, nós estaremos ministrando uma web conference sobre planejamento desde a juventude. Então, quem tiver interesse no tema, vale a pena conferir no site da Asinvex.
Também gostaríamos de reforçar a divulgação do curso do professor Hernandes, que apresentou hoje o verbete, e o curso vai abordar justamente o tema do verbete de hoje, que é inteligência financeira aplicada ao contexto da programação existencial. Então, vai contar com a coordenação e docência do professor Hernandes, também a participação do professor Everaldo Bergonzini e do professor César Cordioli. O curso inicia em agosto deste ano, então já está aberto aí as inscrições também. Ele é todo pela internet, tá? E o terceiro recado é do Congresso dos Intermissivistas, que nós vamos realizar aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, entre os dias 22 a 24 de julho. Então, como o professor William colocou, professor, participe no Congresso, a gente aproveita e coloca, intermissivista, participe do Congresso dos Intermissivistas. Obrigado. Gente, boa tarde. Para anunciar pelo discernimento as atividades de hoje do discernimento multicultural. Tá? Então a gente tem duas atividades hoje, o Cineclube, às 8h30, com o filme clássico da Conscienciologia, Paixão Eterna, que envolve temas como proexis, invexis, duplismo, duplologia. Né? É um filme antigo, mas que tem muito a ver, né? O pessoal já deve ter assistido em CIP, etc., mas vale a pena ver com a gente. Hoje tem alguns aniversariantes hoje também lá, tá? Quem quiser ir. E tem o nosso ping-pong também, o tênis de mesa, que o pessoal já jogou ontem até de noite, de tarde, e hoje durante o dia inteiro. Então, quem quiser é só ir até a guarita do discernimento, botar o nome na lista, não precisa pagar hoje, tá? E se divertir, fazer higiene aí, tá bom? Então, a gente conta com todo mundo. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Concinco Baia, especialidade experimentologia, autora Neida Cardoso. Obrigada e boa tarde a todos.